Seja muito bem-vinda à Maratona Construindo um Relacionamento Sem Brigas. Eu sou Marcela Quieco, psicóloga, gestalterapeuta e coach de relacionamento. E além de tudo, meu amor, eu sou uma mulher assim como você. Eu já sofri muito por amor. Eu já quebrei muito a cara. Já consegui, pra você ter uma ideia, superar 2 namoros abusivos. E me transformei hoje numa mulher segura. E eu me sinto completamente amada e respeitada pelo meu parceiro. E acima de tudo, por mim mesma. Bom, e nessa semana de aulas eu vou te mostrar que você aí é 100% capaz de viver um relacionamento saudável em 8 semanas, mesmo que hoje o seu namoro seja muito conturbado, cheio de brigas e desconfianças. E quando você conseguir, você vai ver como é possível e mais fácil do que você imagina viver um relacionamento tranquilo, em que você possa se sentir compreendida, amada, valorizada como nunca se sentiu antes. Hoje a gente já tá na 3ª aula dessa maratona, quase na reta final. E se por um acaso você caiu aqui de paraquedas, eu recomendo fortemente que você volta lá e assiste as 2 aulas anteriores, porque eu planejei tudo em sequência. Então são aulas que foram criadas para se complementar, ou seja, essa aula só vai fazer sentido para você depois de você ter assistido as outras 2. Na primeira aula, por exemplo, eu falei sobre os erros que a maioria das mulheres cometem sem perceber e que impedem de ter um relacionamento saudável. Eu cometi esses erros, eu falei sobre eles e também sobre o que eu vivi no meu relacionamento abusivo. Como que eu bati tanto a cabeça tentando consertar algo que estava acima de mim. E na segunda aula eu expliquei dicas fundamentais, na verdade os 3 pilares para você construir um relacionamento saudável. E Marcela, o que é um relacionamento saudável? Antes de tudo, é quando você consegue se aceitar, se amar, se sentir segura e pronta para um relacionamento a 2. Porque antes é preciso viver um relacionamento saudável com você mesma. Afinal, anota aí essa frase. A relação que eu tenho com o outro é reflexo da relação que eu tenho comigo mesma. Então, quando você se aceita, quando você se respeita, o outro vai fazer exatamente a mesma coisa. Num relacionamento saudável, que não é perfeito, e gente, não existe perfeição, tá? Todos nós somos imperfeitos. A diferença é que no relacionamento saudável, os 2, você e ele, têm a mesma disposição para fazer a relação dar certo, com respeito acima de tudo. Anota aí, é possível se dar bem mesmo sendo diferente. E eu tô te falando isso pra você parar de achar que é porque é difícil, porque não existe o perfeito, que você precisa se conformar com o ruim, com esse mais ou menos que você vive. Por isso, se você tem alguma amiga também que vive se queixando do parceiro, do relacionamento, que constantemente tem brigas e tudo, já não sabe mais o que fazer pra melhorar essa situação, pega o link dessa aula e manda para ela. Ajuda o universo e faça sua corrente do bem. Ajude sua amiga e se ajude ao mesmo tempo. E mais do que isso também, você me dá mais força ainda para eu continuar o meu trabalho. Ah, presta atenção. Você já entrou na comunidade de estudo do Facebook? O que você está esperando se você ainda não entrou? Lá você pode testar e aplicar os conhecimentos que você adquiriu aqui. E na aula de hoje eu vou te mostrar o resultado do teste da aula passada. Você vai ter finalmente o diagnóstico da sua vida amorosa e principalmente você vai aprender e ter consciência da sua forma de amar. E depois disso eu vou te apresentar 4 estratégias comprovadas que você tem que fazer uma por uma para enfim você alcançar o relacionamento saudável que você acredita hoje que talvez nem seja possível, tá? E aí você talvez esteja se perguntando assim: Marcela, eu devo me sentir culpada por escolher o melhor pra mim, mesmo que as pessoas ao meu redor não concordem ou sofram com a minha decisão? Ou então, Marcela, como é que faz pra eu mudar ao invés de ficar tentando mudar essa relação ou mudar ele? Como viver um relacionamento em que eu possa me sentir mais segura, Marcela, mais leve, né? Prioridade na vida dele. Primeiro de tudo, que você só vai conseguir responder essas perguntas e viver um relacionamento saudável se você tiver uma rota clara de onde você tá, para só assim você definir para onde você quer ir. Porque não importa o que você viveu até hoje, o que importa é o que você faz com o que você viveu, com tudo que te aconteceu. Se você sofreu ou ainda sofre muito no seu relacionamento, não se culpa, é porque você não sabe como agir diferente, porque ninguém ensina isso pra gente, tá? Bom, eu vou te mostrar os obstáculos que podem aparecer no seu caminho, como é que você deve agir. Eu vou te ensinar táticas e estratégias certas
para você colocar em prática, meu amor. Bom, e com os 3 pilares que eu falei na aula passada e todas as informações certas, você tem tudo para ter o relacionamento dos seus sonhos. Então vamos lá. Como eu já falei na aula anterior, eu disponibilizei um teste exclusivo criado por mim para você ter o diagnóstico da sua forma de amar, certo? Agora chegou a hora tão esperada, a hora que eu vou te dar o resultado, a hora que você vai descobrir qual que é a sua real situação, o raio-x da sua forma de amar. E uma vez que você tem consciência e clareza da origem do seu problema, como eu tive, você pode mudar o que você quiser na sua vida e finalmente começar a se sentir feliz no amor. Então, se a sua pontuação foi entre 1 e 3, atenção. Você tem atitudes que comprometem seu bem-estar, mas não tanto. Talvez por você ter pouca experiência aí com relacionamentos. Você às vezes não tem a atenção que gostaria, você tem uma tendência também a se doar muito para que essa relação dê certo e ele geralmente não corresponde como você gostaria. No seu inconsciente você pensa assim, se eu me doar, se eu fizer muito por ele, eu vou ter atenção, cuidado, eu vou me sentir amada. Mas a verdade é que não é assim que funciona, tá? Você precisa equilibrar o dar e o receber, porque senão a consequência disso vai chegar um momento que você vai se sentir cansada e as pequenas coisas que te incomodam vai virando uma bola de neve, meu amor. Até chegar num ponto que você já não consegue mais lidar com essa situação. Então, no seu caso, se você buscar as informações que te direcionem para o caminho correto, das mudanças de comportamento que você precisa fazer, você vai estar a um passo de ter uma relação saudável. Na verdade, é um passo de viver um relacionamento incrível igual ao meu. Mas isso tem que ser feito o quanto antes. Porque assim você vai ter bons resultados, tá? E cuidado aonde você busca essas informações. Evita conselho de pessoas que não chegaram no resultado que você almeja, por exemplo, parente, amiga. Procura ajuda especializada, tá? Busque na fonte de quem já passou por isso e já chegou aonde você quer chegar. Agora, se o seu resultado, meu amor, foi entre 4 e 8, mude. A sua autoestima já é muito prejudicada pela sua forma de olhar para você mesma, porque você tem uma baixa autoestima e você é ameaçada pelos seus próprios sentimentos. E isso tende a piorar rapidamente. Então, você tem uma tendência a ser dependente emocionalmente desse relacionamento. Você tem uma necessidade aí tremenda de controlar os homens e os relacionamentos para que eles sejam como você gostaria. E isso não é bom. E para isso você se torna útil para essa pessoa, para esse relacionamento. Você controla a hora que ele sai, a hora que ele chega. É como se você fosse a mãe dele, né? Orientando, cuidando e tudo. E com isso você acaba afastando ele, pois quanto mais você controla, mais ele se afasta de você, tá? E você se apaixona, na verdade, por aquilo que você projeta, por aquilo que como você gostaria que ele fosse, ao invés de como ele realmente é. Como que você vai mudar isso? Você precisa de ajuda. Porque você tem que saber as estratégias certas para manter o relacionamento de uma forma saudável. Seja esse que você tá agora ou o próximo, não interessa, tá? Uma ajuda é super bem-vinda. E para resolver essa questão, eu poderia aqui ficar horas e horas falando desse tema, mas infelizmente meu tempo é limitado. Tá? No método Rios, por exemplo, eu tenho um módulo inteiro falando sobre como ter autoestima, como desenvolver amor próprio na prática. Além disso, eu faço uma mentoria em grupo, online, ao vivo, com todas as minhas alunas sobre cada módulo. Agora, se a sua pontuação foi entre 9 e 16, busque ajuda. Porque você sofre muito nos seus relacionamentos e já há um bom tempo você sofre com isso. E as pessoas que estão ao seu redor, que gostam de você, também sofrem junto. E por mais que você não queira aceitar, você está a um passo de desenvolver, se é que já não desenvolveu aí, doenças somáticas, tipo depressão, psoríase, úlcera, crise de ansiedade, insônia, enxaqueca crônica, câncer. E você pode se ver obrigado, inclusive, a tomar remédios controlados. E tudo isso prejudica todas as áreas da sua vida. Não somente ali o seu relacionamento, mas a sua vida pessoal, o seu trabalho, enfim, sua profissão. Você não consegue ter um equilíbrio. Então você precisa admitir que a sua vida está em risco e você precisa tomar uma atitude imediatamente e sozinha você não consegue. Se você assistiu a aula 1, você lembra como é que era o meu relacionamento e tudo o que eu passei. E se você está nessa pontuação, é muito provável que você tenha uma forte repetição de padrões familiares. Então, meu amor, busque ajuda, porque você precisa resolver essa questão sistêmica para desenrolar esses nós que estão aí,
tá? Mas você não tem a obrigação de saber como lidar com esses nós, como desatar esses nós. Isso é um papel de um profissional, tá? Que conheça a fundo sobre o assunto. Ou seja, na verdade esse é o meu papel, te ensinar como fazer isso. Então se você tá assustada com o seu resultado, calma, porque se a Marcela de 10 anos atrás fizesse exatamente o mesmo teste, o meu resultado daria simplesmente 15 pontos. Mas você não precisa perder mais 10 anos para chegar onde você espera, e sim despertar e mudar em apenas 8 semanas, tá? Mas muitas mulheres não estão preparadas para essa mudança. Você pode observar, por exemplo, na minha aula 1 aqui dessa maratona, foi a que mais teve visualizações. E por que isso aconteceu? Porque as pessoas têm muita curiosidade, mas elas não estão preparadas para ouvir a verdade. E olha que eu falei muitas verdades aqui nessas aulas. Se você tá nessa aula é porque você tá pronta para a mudança, tá? Você não é só uma curiosa. Você tá insatisfeita com a sua situação e você tem um desejo de mudar e de resolver isso. Por mais que você não saiba exatamente para onde você quer ir, você já sabe para onde você não quer mais voltar. Por isso eu vou te falar, por tudo que eu vivi e aprendi, as 4 estratégias mais importantes que são fundamentais para qualquer mudança começar a acontecer na sua vida amorosa. Então, a partir de agora, para você alcançar um relacionamento saudável, meu amor, se você ainda não tá, pega papel e caneta para anotar todas as estratégias que eu vou te falar aqui. Primeira estratégia, você precisa entender o padrão familiar e reconhecer e descobrir a verdadeira origem do problema. Onde está a origem do problema também mora a solução, gente. E sabe por que eu digo isso? Porque com negação não existe transformação. E eu sei, por muito tempo, eu, por exemplo, achei que ele era o problema, que a solução era terminar, que eu era o problema. Mas não, enquanto você ficar apontando o dedo e olhando para fora, você não vai enxergar o problema de verdade, tá? O problema não tá só em você ou só nele, como eu falei já nas aulas passadas, também tá na família de origem. Além disso, é super importante aqui reconhecer que o seu problema do relacionamento é tão importante ou até mais do que o problema da sua amiga, da sua mãe, da sua prima, enfim, que qualquer uma enfrenta com um parceiro. Porque você pensa assim, nossa, como fulana aguenta isso? Ou quando você vê algo, você pensa em ajudar alguém, né? Quando na verdade quem precisa de ajuda é você. Talvez quando você faz isso, pode sinalizar que você ainda não reconhece que tem um problema ou não reconhece a gravidade dele. E isso é muito comum nas mulheres que amam errado. Eu cometi muito esse erro. Ter mania de achar que o problema da outra, da vizinha, da amiga, do periquito, do papagaio é pior que o meu e que a fulana precisa de mais ajuda do que eu. Na verdade, isso é uma forma de negação. Larga a mão dessa negação, isso não te pertence. E se liberta desses padrões familiares, tá? Para você ter uma ideia, no Método Rios eu tenho um módulo inteiro destrinchando a fundo esse assunto, onde você fica muito mais preparada para mudar o que é preciso no seu padrão familiar e também para fazer as pazes com o seu passado. Para você ter uma ideia, logo na primeira aula tem um exercício vivencial para você fazer as pazes com a sua criança, tá? E somente a partir disso você pode se libertar e mudar o que você está vivendo agora e daqui para frente. Então, uma vez que a gente identifica, trabalha a origem do problema, agora a gente entra na segunda estratégia. Qual que é? Reconhecer sua condição atual. Que é isso, Marcela, reconhecer minha condição atual? Isso quer dizer simplesmente reconhecer que você é uma mulher que ama errado. E tá tudo bem, não precisa ter pavor disso. Perceber o que você está fazendo de errado e desejar mudar, parar com isso é fundamental para você ter um relacionamento saudável que você tanto sonha. Aqui é importante, por exemplo, você avaliar o seu relacionamento atual ou os anteriores, caso você tenha tido, e entender como é que as suas próprias atitudes, conscientes ou inconscientes, elas colaboraram para esse círculo vicioso estar se repetindo na sua vida, né? Ou seja, para o seu sofrimento aumentar. E não resolve, meu amor, você ficar achando que é karma, que é dedo podre, que é sua cruz, que é a cruz que você precisa carregar, que você jogou pedra na cruz e tudo. Para. Porque a gente vive para confirmar a crença. Então, enquanto você pensar que é isso que vai acontecer. Vira a página, mulher. Chega disso aí. Aqui é o famoso aceita que dói menos. Aceita que você ama errado e foca na solução, tá? Para com isso, pelo amor de Deus. Para de ficar contando historinha para boi dormir ou historinha para você continuar sofrendo, tá? Chegou a hora de assumir a responsabilidade e olhar
para si mesmo falar, ok, eu errei, mas agora eu quero acertar. O que eu preciso fazer daqui para frente, tá? Então agora a gente entra na estratégia número 3. Crie uma rede de apoio intencional. Bom, aqui você precisa ter disposição para buscar uma ajuda especializada. Ou seja, seguido de um primeiro passo, tendo uma iniciativa real, se mexendo mesmo para conseguir essa ajuda. Porque você precisa se libertar e encontrar o próprio jeito de amar. Para isso não basta só querer, você precisa agir. E que ajuda seria essa, Marcela? Podem ser bons livros, bons vídeos, boas informações e principalmente bons cursos de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento, tá? E uma ajuda profissional especializada, quiçá ainda um grupo de apoio de pessoas que estão na mesma busca que você, focado em relacionamento, coordenado por alguém que percorreu o mesmo caminho, tá? Se você está assistindo essa aula, por exemplo, você já está se ajudando, você já está no caminho certo. É disso aqui que você precisa, então busque ajuda, a sua transformação com alguém que já chegou onde você quer chegar. E pode ter certeza da importância desse acompanhamento, que eu faço questão, por exemplo, de pegar na mão de cada aluna minha e acompanhar elas bem de perto no grupo de mentoria que eu criei, que chama Musa, Mulheres que Sabem Amar. É um grupo fechado e online, só participa desse grupo quem é aluna do Método Rios, tá? Inclusive, tem mulheres ali de vários cantos do Brasil, até do mundo, tá? E a vantagem, diferentemente de antigamente, hoje você só precisa ter internet e um celular para conseguir se transformar. Aliás, e disposição, né, meu amor? Porque você precisa querer e também você precisa agir. Não adianta, por exemplo, você pedir conselho para sua mãe se você não admira o jeito dela de se relacionar com seu pai ou com seu padrasto. E nem também conselho de uma amiga que não tem preparo nenhum e tá no mesmo barco que você, nada contra. Mas pra que eu quero conselho de alguém que tá igual a mim? E você que tá achando que tentando sozinha vai resolver, muitas vezes segue conselhos errados de pessoas que acham, mas não têm certeza. Por exemplo, dá um gelo nele que vai dar certo. Ah, se você pegar suas coisas e for embora, ele vai sentir. Acho que se você der mais uma chance é melhor. É isso aí mesmo. É daí pra pior. Ruim com ele, pior sem ele. Homem é tudo igual, só muda de endereço, a lista é infinita. Então, se você tá tentando sozinha com esse tipo de conselho, para. Para porque tá feio. E para porque se você acha que vai adiantar, não vai. Assim como não adianta também você ficar comparando os bastidores do seu relacionamento com o palco da vida de alguém. Só em 4 paredes, cada um sabe o que vive, tá? E eu não sei se você sabe, mas o medo de mudar e abrir mão do que você conhece é o que te impede de se transformar numa mulher realizada e ter o relacionamento que você tanto sonha. É o medo que nos paralisa, que nos distancia de chegar até lá. Não é a dor, meu amor. A dor você já suporta aí, uma carga de dor. E a melhor forma de encarar o medo, muitas vezes, é vencer a resistência. É se unindo a mulheres e pessoas que estão na mesma busca, na mesma jornada que você. E você vai ver agora o vídeo da transformação de uma mulher que resolveu dar apenas uma chance. Como ela mesma falou, é a última coisa que eu ia fazer por mim. Ela foi minha aluna da primeira turma do Método Rios. E eu quero que você veja como é que ela está hoje, 3 meses depois. Eu tenho novidades. Segunda-feira eu fiz 1 mês de namoro. Já queria ter te contado antes, mas optei por esperar um pouco. Aconteceu mais rápido do que eu imaginava. E dessa vez, nem estava esperando. Sabia que tinha me tornado a melhor versão de mim mesma. E estava feliz sozinha. Quando ele apareceu, fiquei com muito medo de ser abusivo. Era bom demais e tem sido cada dia melhor. Pensa numa pessoa feliz e realizada. Realmente, um relacionamento saudável é diferente de tudo, porque essa é a primeira vez que estou vivendo um. A gente conversa sobre tudo. Ele me escuta, me entende, faz de tudo para me agradar. Nunca me deixa esquecer o quanto sou linda e especial. E o engraçado é que depois que eu percebi que ele não era abusivo, eu fui perdendo o interesse, porque era estável demais. Mas como eu estava consciente, eu não permiti isso acontecer.
E tô aqui, menina, vivendo um relacionamento que eu achava que nem existia. Minha família toda ama ele. E olha aí a surpresa que eu ganhei segunda, no começo do namoro. Me sinto tão amada, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou. Uma ótica perfeita de amor, uma ponte sobre o rio de dor. Na minha vida um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando com meu peito uma dor. Inclusive, eu vou deixar aqui a entrevista que eu fiz com ela na íntegra, tá? Ela foi minha aluna do método da primeira turma e ela tava num relacionamento abusivo. E se você assistiu as primeiras aulas, você vai reconhecer o rostinho dela, com certeza. Porque ela deu o depoimento de como é que ela tava quando ela me conheceu, quando entrou no Método Rios, e você vai ver agora como é que ela tá hoje. Presta atenção. Ela entrou no Método Rios e foi colocando em prática absolutamente tudo que ela ia aprendendo. Até ela se surpreendeu quando ela pegou as anotações que ela fez e viu que ela estava simplesmente vivendo exatamente tudo aquilo que ela tinha sonhado e almejado para a vida dela. Ela aprendeu a ter critérios. Muitas mulheres têm vergonha de buscar ajuda. E aí elas pensam que isso é sinal de fraqueza, de fracasso para ela e para os outros. E olha, meu amor, com medo de buscar ajuda, você não melhora, você não muda, você fica repetindo os mesmos ciclos, os mesmos erros e vivendo as mesmas coisas até quando? Olha a história da Vanessa. Quando que você vai tomar posse dessa vida e ter um relacionamento saudável que você merece? Em que você se sinta compreendida, completamente amada e realizada. Nessa estratégia, que é muito comum também, as mulheres ficarem arrumando desculpa de não tenho tempo, não tenho dinheiro, não é tão grave assim, ele que precisa mudar, sabe? Para ficar evitando lidar com o problema. E aí o problema só cresce. E hoje em dia é tanta tecnologia que você pode usar tudo isso a seu favor, que não existem mais desculpas. É muito mais fácil, prático e possível ser ajudado de dentro de casa, da sua própria casa, do que você pensava há anos atrás. Por isso, o meu método hoje ajuda dezenas de mulheres totalmente online, ou seja, as alunas fazem tudo pelo próprio celular. Elas assistem às aulas nas horas que elas podem, com fone de ouvido, com privacidade. Por exemplo, essa aula que você está assistindo aqui, você pode escolher a melhor hora para assistir ela enquanto ela estiver disponível. A vantagem do método, na verdade, é que o prazo lá é muito maior do que uma semana. Na verdade, as aulas e todo o conteúdo fica disponível por 1 ano para as alunas. Só que, sinceramente, nenhuma delas espera tanto para mudar assim. Elas consomem um conteúdo muito rápido, porque elas querem mudar o quanto antes. Elas querem uma transformação rápida, mas mais do que rápida, eficaz. 8 semanas é o período do Método Rios e você não precisa esperar 8 semanas para começar a se transformar, porque a sua mudança, na verdade, ela está começando a partir de agora. Se você está aqui comigo até agora é porque você já está decidida a se transformar. Se é que você já não teve alguma mudança ao longo dessa semana. Então, mais uma vez, eu vou deixar o link da entrevista que eu fiz com ela aqui nessa página. Você vai poder assistir na íntegra no momento que você quiser, enquanto estiver disponível, certo? E por último, e não menos importante, vem aí o que? A 4ª estratégia. Escreve aí. Cultive amor próprio e autoestima, ou seja, mantenha a mudança. Então eu já te falei, primeira estratégia, reconhecer a origem do problema, padrão familiar. Segunda estratégia, reconhecer sua condição atual, ou seja, que você é uma mulher que ama errado. Depois que você faz isso, entra na terceira estratégia, que é criar uma rede de apoio intencional, ou seja, buscar ajuda. E a 4ª estratégia, meu amor, é a que completa tudo isso. É manter a mudança. Ou seja, mantenha a disposição e o compromisso para você continuar a sua mudança, a sua transformação. Torne isso prioridade na sua vida, tá? Por exemplo, se é terapia, não abra mão disso por nada. Se é um grupo de mulheres que você está participando,
Nunca falte. Se é um livro que você está lendo, termine, leia até o final. Se é um hobby que você está praticando, não falte. Tenha disciplina, tenha frequência, tá? Tenha consistência, porque é a consistência que vai fazer sua vida mudar de fato. Tá? Porque é só assim, com essa consistência, que você vai mudando o seu jeito de pensar, de sentir e de agir. Anota essa frase aí também. Mais desafiador do que mudar é manter os novos comportamentos. Por isso que quanto mais você priorizar a sua mudança, mais fácil vai ficar. Manter a mudança faz você desenvolver e alimentar diariamente a sua autoestima, o seu autorrespeito. Você passa a reconhecer muito melhor suas qualidades e você aprende a se aceitar profundamente. Você passa a perceber que o que você vivia, que achava que era normal, na verdade era ruim. Mas agora você vai se permitir viver o diferente, o que é bom, e isso é ótimo. Porque você aprende a se relacionar, você aprende a expressar a sua essência. E mais do que isso, você para de querer agradar os outros, de ficar tentando se encaixar em relações ruins. Isso não te pertence mais, meu amor. Porque você passa até ao teu lado pessoas que vão cuidar tão bem de você quanto você mesma. Você fica pronta para ter uma relação baseada no amor, na confiança, no respeito, na compreensão. E eu espero simplesmente que você coloque em prática tudo que eu te ensinei até agora. E eu quero te dizer que você não tem a obrigação de saber fazer tudo isso sozinha, de conhecer todos os recursos, né? Na verdade, muitas vezes você se perde aí no caminho, porque em cada canto tem uma pessoa falando uma coisa diferente, falando A, falando B. Hoje tem muitos profissionais bons, mas infelizmente também existem pessoas rasas, que fingem ensinar uma técnica rápida para conquistar o ex, reconquistar o ex, enfim, como se fosse um passe mágico, ensinando na verdade o que eles nem conseguiram alcançar na própria vida. Isso não funciona, não resolve o seu problema. Eu trato a raiz do problema, o meu método tem profundidade, porque ele foi desenvolvido para fazer de fato, meu amor, você viver um relacionamento saudável. E ele já foi testado e aprovado com os depoimentos que você já viu aqui, não tem dúvida disso. Você já viu vários depoimentos aqui de mulheres que tiveram transformações. Afinal, você não tem como mudar o que já passou. Você não tem como mudar, por exemplo, uma pessoa que não quer mudar, não tem como. Você precisa mudar o que está no seu controle. O que é? Me responde aí. É você. Então a sua mudança, ela supera a influência que, por exemplo, a sua família tem em você, as situações que aconteceram com você. Ou seja, você pode e consegue mudar a sua vida daqui pra frente. Basta você querer e agir. E eu tô aqui para te dizer que você não precisa mais se preocupar com isso sozinha. Esse é o meu papel como profissional, como uma mulher transformada, é te ensinar a técnica, o conhecimento e o caminho para um relacionamento saudável em até 8 semanas. Eu vou te dar a organização, o processo, tintim por tintim, você só precisa colocar em prática. É meio a meio, eu faço a minha parte e eu te digo o que você precisa fazer para fazer a sua. Eu sei que às vezes parece muita informação. A mente humana, quando aprende algo novo, ela tem a sensação de que não sabe de nada. Mas é assim mesmo, você pensa muitas vezes que não vai conseguir. Quando você tem um mapa na mão, por exemplo, no Waze, você não fica olhando o que você já andou. Você fica olhando, você olha o que está faltando para você chegar aonde você precisa. Certo? Então o importante é focar no daqui pra frente, no seu objetivo. E eu vou te dar esse mapa, tá? Por isso que eu quero te falar sobre a última aula. A última aula. Independente de qualquer coisa, assista. Porque você vai ter um resumão de tudo que eu te falei aqui, mas o mais importante, você vai conhecer, enfim, esse passo a passo para se transformar na prática. Você vai conhecer esse mapa, que é o método Rios que eu tanto falo aqui, tá? E o que eu vou te ensinar em cada módulo, como que é possível viver um relacionamento saudável, Marcela, em 8 semanas, assiste a aula 4. Porque para você que está acompanhando essa semana de aulas gratuitas, você vai ter a chance de garantir sua vaga no método. Porque são milhares de seguidoras, centenas de mulheres no Telegram e outras milhares que se inscreveram também nessa semana de aula. E que estão acompanhando aqui todas essas aulas assim como você. Então deixa eu te contar a novidade para você que está aqui. Você tem mais chance de conseguir uma vaga na segunda-feira
quando eu for abrir a nova turma para o Método Rios, tá? Porque as inscrições abrem na segunda, às 9 horas da manhã. E você recebe um link no seu e-mail para acessar essa última aula, onde eu vou te explicar tintim por tintim o que você precisa fazer para se inscrever, como é que funciona o método. E eu fecho as inscrições assim que o número de vagas são preenchidas, tá? Porque eu faço questão de acompanhar as minhas alunas. Porque o que importa para mim é o seu resultado e a sua transformação. Eu faço mentoria em grupo com todas as alunas, então para mim o que importa não é quantidade, é qualidade. Eu faço 100% dos meus 50%. E eu gostaria realmente de atender todas vocês, até porque é online, mas tem todo um suporte por trás que eu e a minha equipe precisamos e gostamos de oferecer. Então, nem que eu queira, eu consigo pegar na mão e acompanhar de perto, tipo 1000 mulheres, por exemplo, que se cadastraram nessa semana de aulas. Ou seja, as vagas são realmente limitadas, porque eu acompanho de perto todas as minhas alunas. Meu nome é Suzana, eu sou aqui de São Paulo, capital, e já fazia um tempo que eu acompanhava o trabalho dela, então o trabalho dela sempre me chamou a atenção, tanto os vídeos quanto as lives, tudo. E, inclusive, o que me chamou a atenção é que, além de todo esse conteúdo que ela disponibilizava, eu também sempre achava ela muito próxima das pessoas que acompanhavam ela. Então, quando ela ofereceu o curso Método Rios, eu pensei, se ela já é próxima das pessoas que acompanham os conteúdos dela pelas redes sociais, imagina a gente fazendo um curso com ela. E dito e feito, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era antes. Hoje eu me conheço mais, eu conheço os meus limites, reconheço mais as minhas falhas e reconheço muito mais o que há de bom em mim. E eu consigo ressaltar o que há de melhor em mim. Então, desde a primeira aula, a gente já sente diferença, a gente já aprende coisas novas, aprende a organizar os nossos sentimentos e agir com respeito quanto a nós mesmos. Então, vale muito a pena. O Método Rios é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Um curso de autoconhecimento já é muito bom. E esse é melhor ainda. E ela sempre está pertinho da gente para tirar qualquer dúvida que a gente tenha. É o propósito dela. Então, para ela, o que vale para a gente é a gente descobrir o melhor que a gente pode ser de nós mesmas. Por isso aqui vai uma dica de mulher para mulher. Faça parte da lista VIP para você ter acesso à aula 1 hora antes de todo mundo. Isso vai te dar vantagem, meu amor, para garantir sua vaga logo que as inscrições forem abertas e aumentar ainda mais sua chance de participar do método, tá? E é por isso que eu não te ofereço uma consulta, por exemplo, mas um processo de transformação, um passo a passo, um método, porque é isso que vai resolver o seu problema. E essas alunas não ficam dependentes de mim. Na verdade, elas aprendem a ter autonomia, a manter as próprias mudanças, a caminhar com as próprias pernas, né? Aplicando todo o conhecimento que elas adquirem lá dentro do método. E elas continuam tendo resultados tão incríveis, mesmo quando eu não estou por perto. E é para isso que o meu método foi desenvolvido, para te ensinar a ser uma mulher que tem o controle da própria vida e é capaz de manter as próprias mudanças. E olha, se ficou alguma dúvida, não sobre o método, mas sobre tudo que eu falei aqui durante essa maratona de aulas, coloca aqui no comentário, porque independente se você vai se tornar a minha aluna ou não, eu vou te responder porque eu quero te ajudar, tá? Então eu te espero na 4ª e última aula. Aproveita esse final de semana para rever as aulas da maratona, tá? Enquanto elas estiverem disponíveis. Como eu disse anteriormente, na aula 4 vai ter o resumão de tudo e o passo a passo, tá? Que você precisa saber para poder fazer parte do Método Rios. E eu peço que você tenha só um pouquinho de paciência nesse final de semana, até você conseguir se inscrever na segunda-feira. Tenta dormir tranquila, porque segunda-feira, enfim, você vai conhecer esse método revolucionário e exclusivo que ajudou várias mulheres e com certeza pode te ajudar também. E se você conseguir se tornar a minha aluna, vai ser um prazer te acompanhar nessa jornada de transformação em direção a um relacionamento saudável, tá? Porque eu já vivi esse relacionamento saudável e eu passei desse nível, tá?
Porque eu posso te garantir que o relacionamento que eu tenho hoje é incrível. E esse vai ser o seu próximo passo. E me fala uma coisa, quanto que você pagaria para ter um relacionamento assim? Saiba que o que importa não são as coisas que o dinheiro pode pagar. Na verdade, o que importa são as coisas que não têm preço. Até lá, eu te vejo na última aula segunda-feira.